Pela 37ª rodada, tanto Botafogo quanto Palmeiras vencem seus confrontos, e a definição do campeão brasileiro de 2024 vai ficar para a última rodada. Bem, meus queridos, vídeo com 2 jogos, né, então vocês já sabem como é o esquema, geralmente já é mais repleto, já tem uma duração um pouquinho maior, então não vou rolar muito aqui nesse início, vamos direto para as escalações de Cruzeiro e Palmeiras para depois ir para a análise desse jogo. Meus queridos, do lado do Cruzeiro, o Fernando Diniz ele mandou a campo o que ele tinha de melhor, ainda testando um pouquinho, né, mesclando com aquelas peças que ele tem em seu banco de reservas para tentar montar um time do Cruzeiro um pouquinho melhor para a temporada de 2025, que agora é o foco total do Cruzeiro pelo visto, né, embora ainda disputasse uma briga pela Libertadores, que agora, com essa derrota perante ao Palmeiras, ficou mais complicada. Bem, o time ele veio a campo com Cássio no gol, William na lateral direita, João Marcelo e Zé Ivaldo na zaga e Marlon na lateral esquerda. E do meio pra frente, nós temos muitas surpresas, né? O Lucas Silva fazendo mais essa função de volante, o moleque da base Japa fazendo esse meio mais pelo lado direito, com o Ramiro fazendo o meio mais pelo lado esquerdo. Mais à frente, Matheus Pereira e Gabriel Veron, com o Lautaro Dias comandando o ataque. Já do lado do Palmeiras, né, a equipe do Abel Ferreira, ela vinha daquela derrota um tanto quanto frustrante e que realmente abalou a equipe perante ao Botafogo na 36ª rodada, e para esse jogo, né, se quisesse continuar tendo a mínima possibilidade de ser campeão brasileiro, tinha que vencer e torcer para um tropeço do Botafogo perante o Internacional. O time do Palmeiras deu a campo com o Everton no gol, Giai na lateral direita, Vitor Reis e Murilo na zaga e Vanderlan na lateral esquerda, Rios e Aníbal Moreno na volância, com Rafael Veiga na função de meia camisa 10. Na ponta direita, Estevão, na ponta esquerda, Felipe Anderson e no ataque, Flaco Lopes. E bem, meus queridos, nós temos esse primeiro tempo que foi um tanto quanto característico. Nós tivemos um primeiro tempo de um domínio muito forte do Palmeiras. Foi uma equipe que teve a maior posse de bola, que criou as melhores chances e que fez um verdadeiro bombardeio para o gol do Cruzeiro. O gol defendido por Cássio, que basicamente salvou a equipe mineira nesse primeiro tempo. O Palmeiras ele realmente tinha um domínio quase que completo da partida neste primeiro tempo. E o Cruzeiro, cara, ele tentava escapar eventualmente em contra-ataques e bolas enfiadas, né, bolas forçadas para o Lautaro Dias tentar ganhar em velocidade. Você teve até uma boa chance ali que o Everton ele teve que fazer uma boa intervenção. Porém, novamente, o Cruzeiro ele ia muito mal. Fraquíssimo na parte ofensiva e na parte defensiva, novamente, repetindo os mesmos erros de sempre. E do lado do Palmeiras, realmente era uma equipe que martelava durante todo o primeiro tempo. Porém, terminou essa etapa do jogo sem marcar seu gol, o que vem sendo uma tônica do Palmeiras nesta temporada. Eu ainda vou dissertar um pouquinho mais sobre isso, né, no bloco do futuro do Palmeiras. Porém, eu não tenho muito pra falar do primeiro tempo, porque foi basicamente isso. Foi um amasso do Palmeiras que não conseguiu chegar ao seu gol por conta da excelente atuação do Cássio. E realmente a primeira etapa terminou assim, com um amasso alviverde e um Cruzeiro novamente baqueado sob o comando de Fernando Diniz. Porém, para a volta do segundo tempo, logo no início da segunda etapa, a gente teve uma completa inversão de fatores. O Palmeiras parece que voltou meio baqueado, meio cabisbaixo para o segundo tempo, e o Cruzeiro, cara, decidiu dar um gás que ele não tinha dado durante todo o jogo até então. E o Cruzeiro conseguiu chegar ao seu gol. O Marlon, ele fez uma jogada pela ponta esquerda, cruzou pra entrada da área, e ali tava, cara, o craque do time. Novamente, Matheus Pereira, que chegou, deu uma chapadinha na bola no cantinho do Everton, só deslocando realmente o goleiro alviverde, né? Uma sinucada realmente, pra fazer 1-0. 1-0 que poderia até ser injusto até então, por tudo que o Palmeiras vinha jogando e pelo pouquíssimo que o Cruzeiro vinha apresentando. Porém, uma coisa era fato, o Cruzeiro conseguia fazer 1-0, teve a resiliência para marcar mediante uma partida que o time ele era amassado, e com essa volta do intervalo fulminante, passava à frente do placar. E agora, cara, depois desse gol, parece que o Palmeiras ele deu uma mínima acordada, né? Voltou rapidamente a ter o controle da partida. E, cara, o torcedor cruzeirense nem teve muito tempo pra comemorar o seu gol, essa é a grande realidade, porque o Palmeiras logo na sequência praticamente já empatou. Você tem uma jogada pela ponta direita, né, com o Richard Rios, que ele cruza pra entrada da área, que estava completamente esburacada, o que vem sendo um padrão da defesa cruzeirense até então, né, nessa temporada, principalmente sob o comando do Fernando Diniz. E ele tava, o Maurício, que tinha acabado de entrar, chegou, deu uma chapada, a bola ainda desvia no zagueirão do Cruzeiro e aí mata completamente o Cássio, né, a bola acaba passando por entre os braços dele quando ele tava pulando para tentar defender, e o Palmeiras ele empatava logo na sequência. E daqui pra frente foi novamente o Palmeiras martelando, e ainda, cara, apresentando aquela incapacidade de concluir as jogadas. Tem muitas vezes muito volume, porém não faz seu gol. E em momentos assim, né, de desespero, com a partida já chegando ao seu fim, com o Palmeiras que parece que não vai conseguir mais fazer o gol, vai empatar, vai perder o Campeonato Brasileiro. E aí aparece um moleque que é diferente. Estevão, numa cobrança de falta, mete um golaço.
Você pode questionar ou não a participação do Cássio nesse lance, né? Ah, se fosse o Cássio uns anos atrás, um pouquinho melhor, ele poderia ter pegado. E eu concordo com isso, porém, a gente não pode tirar o mérito do moleque, cara. Estevão, com 17 anos, pegou a bola, botou debaixo do braço e meteu um golaço. Meteu o 2-1 na reta final de um jogo que o Palmeiras, ele martelou muito, mas não conseguia fazer o gol. E aí o moleque, ele iluminado, foi lá e fez. O Palmeiras vence o Cruzeiro por 2-1, numa partida em que teve sim volume para fazer ainda mais gols. E agora continua com o sonho, embora muito pequenininho, de vencer o Campeonato Brasileiro vivo. Já do lado do Cruzeiro, mais uma partida para se esquecer. E agora a zona da Libertadores só tem mais uma vaga livre, porque com essa derrota, o Corinthians está matematicamente classificado para a Libertadores do ano que vem. E agora o Cruzeiro, ele não depende mais só de si para classificar para a Libertadores do ano que vem. Mas eu vou comentar mais disso no bloco do futuro do Cruzeiro. E bem, meus queridos, partindo para o bloco do futuro do Palmeiras, né, o vencedor dessa partida. Gente, eu não tenho lá muita coisa pra falar do Palmeiras, afinal o campeonato já tá se encerrando e muito que eu vou falar aqui é repeteco do que eu já falei em outros vídeos. Porém, foi outro jogo que o Palmeiras, ele martela muito, cria muito, finaliza muito, mas muitas vezes falta pontaria. Muitas vezes não consegue realmente transformar esse volume gigantesco em gol. Foi isso, por exemplo, no início do jogo contra o Botafogo. Foi isso no início da partida contra o Corinthians. Partidas que o time ele foi derrotado. Pontos que vão fazer uma falta gigantesca nessa reta final, nessa briga pelo título. E ontem, novamente, depois de um volume gigantesco do Palmeiras, o time ele saiu atrás no placar. Porém, teve uma capacidade de reagir. Isso é que eu tenho que pontuar, eu tenho que valorizar por parte da equipe alviverde. Porque não vinha tendo em outros jogos. Nesses dois adversários que eu disse, né, o Botafogo e o Corinthians, não teve essa resiliência, não conseguiu mais retomar a partida, não conseguiu passar à frente do placar. Muito disso tem a questão do Cruzeiro ser um nível extremamente abaixo quando comparado a esses dois adversários que eu acabei de citar? Tem. Porém, eu tenho que pontuar. É um mérito do Palmeiras. E mais do que tudo, eu também tenho que pontuar o Estevão, cara. Gente, o Estevão ele pode não terminar como o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Afinal, com o fim da 37ª rodada, você tem dois jogadores que estão à frente dele por um gol. Porém, eu não tenho a mínima dúvida que ele é o craque do Brasileirão. Gente, com total respeito mesmo, eu entendo, tem que respeitar o trabalho do Abel Ferreira, tem que respeitar todos os jogadores do elenco do Palmeiras. Porém, se não fosse o Estevão, esse time ele ainda não estava na briga pelo título. Essa é a grande realidade. A quantidade de vezes que o Estevão ele carregou o Palmeiras, a quantidade de atuações ruins do time do Abel que o Estevão ele escondeu nessa temporada, a quantidade de vezes que ele carregou o Palmeiras, é brincadeira. É um moleque extremamente diferente. Mais diferente ainda que o Endrick, que ano passado conseguiu fazer toda aquela reviravolta no Campeonato Brasileiro, sendo a peça-chave pro título do Palmeiras. O Estevão é ainda mais diferente que ele. Gente, o que esse moleque ele vai arrebentar na Europa é brincadeira, pô. É um moleque muito diferenciado. Muitos diziam, né, o mais diferenciado desde Neymar. A gente tá vendo isso, pô. Gente, aquela cobrança de falta que ele bate e marca o gol da vitória, quase aos 40 do segundo tempo, com um peso gigantesco nas costas dele, é uma parada, assim, absurda, pô. A gente tem que valorizar, porque a gente tem, cara, uma joia gigantesca aqui no futebol brasileiro. A gente já tá percebendo o quanto que ela pode brilhar. E olha que o Estevão ele pode ser ainda mais polido. Pode se tornar uma joia ainda maior. Nós estamos criando um monstro, né? 2.0 dessa vez. Cara, é bizarro. Tem que elogiar e valorizar o moleque. Porém, eu não posso mentir aqui pro torcedor palmeirense. Claro, ficou difícil. O Palmeiras ainda não dependia mais de si para ser campeão brasileiro. Se tivesse, por exemplo, um empate do Internacional ontem contra o Botafogo, né, partida que eu vou comentar daqui a pouquinho, a situação teria ficado um pouquinho mais facilitada, porém acabou não tendo. E o time ele também, pô, mesmo com a vitória perante o Cruzeiro, em muitos momentos já estava perdendo o título na 37ª rodada. O Botafogo passou 85 minutos sendo campeão. Complicou, né? Vai ter que depender do São Paulo, que muito provavelmente vai fazer um esforço mínimo para ganhar do Botafogo. E olha que se jogasse normalmente, eu acho que já não ganharia, tá? Porque a bolinha que o São Paulo tá jogando é brincadeira também. Complicou. Eu ainda acho que o torcedor palmeirense ele tem que acreditar, porque existe a chance. É 1 em 9 cenários positivos? É. Porém, a chance existe. Acredita porque vai que o milagre acontece. Porém, eu não posso negar que a situação ela ficou muito difícil. E eu também só quero aqui terminar esse bloco, né, falando um pouquinho da entrevista do Abel, em que ele disse que, meu Deus, mas o Palmeiras ele foi muito desfavorecido esse ano porque nós jogamos muitas partidas fora do Allianz. E, pô, Abel, com total respeito, acho que isso não é uma coisa que você tem que reclamar muito não, né? Foi um acordo feito entre o Palmeiras com a W Torre para realmente construir o Allianz Parque. As condições foram aceitas. Vai fazer o que agora? Não pode reclamar quanto a isso.
Tá no contrato, tem que seguir. Vão ser mais 20 anos disso. Quem fechou, imaginou que era uma boa ideia. Agora é realmente só tocar. E vemos a Covid também. Eu entendo, mas foi lá jogar em Barueri, perdeu 2 jogos e tal, mas não foi por isso. Palmeiras em muitos momentos apresentou um futebol fraquíssimo nesse Campeonato Brasileiro e merecidamente vai perder ele, na minha humilde opinião, que eu ainda vou comentar disso no bloco do futuro do Botafogo. Não teve futebol esse ano, essa é a grande realidade. Teve um moleque muito diferente, que muitas vezes arrancou pontos que mantiveram o time vivo, mas que no final não vai acabar sendo suficiente. E agora partindo pro bloco do futuro do Cruzeiro, e gente, é chovendo molhado, né? O trabalho do Diniz, ele é horroroso. 20% de aproveitamento perante ao Cruzeiro, né? À frente do Cruzeiro como técnico. Trabalho horrível. Eu disse no canal. Foi uma decisão errônea. O Pedrinho BH demitiu o Seabra naquela altura do campeonato e trazer o Fernando Diniz seria um erro. O final da temporada tá aí. Ontem, o Cruzeiro ele viu uma das 2 vagas para a pré-Libertadores no ano que vem se fechar. Ficou com o Corinthians. Porque agora o Cruzeiro não alcança matematicamente o time alvinegro. E agora vai ter que depender de um tropeço do Bahia contra o Atlético Goianiense, o 19º colocado. Quem diria, o Atlético Goianiense saiu da lanterna no finalzinho, né? Tudo bem que ainda pode mudar, né? Vai que o Cuiabá vence com o Fluminense hoje, né? Tudo pode acontecer no Brasileirão porque é uma bagunça, é uma loucura. Mas agora o Cruzeiro ele não depende mais de si para ir para a Libertadores. Algo que com o Seabra parecia praticamente garantia. Rodada final, enfrenta o Juventude lá em Caxias do Sul. Te falar, acho que antes do Cruzeiro ele secar o Bahia, ele tem que se preocupar com ele mesmo. Porque eu não imagino este Cruzeiro do Fernando Diniz vencendo o Juventude. Eu disse em uns vídeos que eu fiz aqui do simulando, né? Simulando a reta final, o rebaixamento, Corinthians ir pra Libertadores e por aí vai. Que eu achava que o Cruzeiro não vencia mais no ano de 2024 depois da perda, né, da Sul-Americana. Eu acho que eu vou acabar acertando. Um empate contra o Bragantino que tá morto há muito tempo. E agora essa derrota de virada para o Palmeiras sendo amassado. E só não foi goleado porque o Cássio salvou em inúmeros momentos. Temporada frustrante. Fim melancólico. Só não pior que o seu rival mineiro, né? Porque o Atlético Mineiro, Ave Maria, ontem até o Milito foi demitido. Tem muita coisa para repensar. Muita coisa até na questão administrativa. Porque o que o senhor Pedrinho BH ele fez foi pegar um futuro, um 2025 talvez promissor do Cruzeiro e jogar no lixo. Porque o time, depois que contratou o Diniz, não tinha a mínima perspectiva de algo dar certo nesse ano de 2024. Eventualmente, aquilo que você planta, você vai colher. O Cruzeiro está colhendo. Se não tivesse demitido o Seabra da forma que foi feito, eu acredito que a história agora seria diferente. E agora partindo para Internacional contra Botafogo. Um Inter que vinha de uma derrota para o Flamengo. Perdeu aquela sequência de 16 jogos invictos com o Roger Machado como seu treinador, né? Vinha de um momento baqueado, porém era a última partida do Beira-Rio no ano. Com toda aquela questão das enchentes, da tragédia do Rio Grande do Sul que aconteceu neste ano de 2024, tinha uma importância muito grande por parte do Internacional fazer uma boa apresentação, deixar sua torcida orgulhosa, jogar um bom futebol e talvez vencer o Botafogo, que era o líder do campeonato, para deixar essa impressãozinha, né? Fechar com chave de ouro, um ano muito conturbado. E já do lado do Botafogo, era uma equipe que, 3, 4 dias depois da conquista da glória eterna, novamente tinha que entrar em campo. O Botafogo não tem descanso e isso aqui vai ser pauta ainda em outros vídeos aqui que eu vou falar. Eu acho que o vídeo do domingo, se eu não me engano, sobre a putaria que a CBF vai fazer com o calendário do Botafogo para essa reta final desse ano. Porém, era um time que, novamente, não teve descanso, teve que se regenerar em meio à comemoração. E agora tinha que tomar com seriedade. Não poderia perder para o Internacional, porque assim se garantiria na liderança do campeonato para a última rodada. E só teria que vencer o São Paulo em seus terrenos para se sagrar campeão brasileiro. Também, com essa introdução já feita, vamos para as escalações. O Inter veio ao campo com Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Rohel e Vitão na zaga e Bernabé na lateral esquerda. E agora a gente tem meio que um losango ou um 2-2-2, né, que o Roger Machado gosta de escalar. É realmente um time um tanto quanto bagunçado, mas vamos colocar aqui um 4-4-2. Nós tínhamos Rômulo e Bruno Henrique na volância, Wesley aberto mais pela esquerda, com Bruno Tabata aberto mais pela direita. E na frente uma dupla de atacantes, Ener Valencia e Rafael Borré. O Alan Patrick, né, ele acabou sentindo uma questão muscular no início da partida, né, no pré-jogo, no aquecimento até, e teve que ser cortado. Então teve essa substituição, entrou o Ener Valencia e ficou esse 4-2-2-2.
E do lado do Botafogo, né, era a mesmíssima equipe que jogou a final contra o Atlético Mineiro com um jogador a menos durante toda a partida, com a pequena mudança, né, que foi a saída do John, que estava suspenso, para a entrada do Gatito Fernandes. E o time ele veio com Gatito no gol, Vitinho na lateral direita, Adrielson e Barbosa na zaga e Alex Telles na lateral esquerda. Gregory e Marlon Freitas com Savarino na função de meia camisa 10. Luiz Henrique na ponta direita, Thiago Almada na meia esquerda barra ponta esquerda e Igor Jesus na centroavância. E meus queridos, aqui existe um jogo que poderia ser muito característico, são duas equipes que sempre buscam um ataque, cada uma de seu jeito. O Botafogo com um estilo muito intenso, muito físico, que utiliza muito da velocidade, e o Internacional um estilo muito de posse de bola, que valoriza a posse de bola, que cria muito, triangula bastante e também utiliza da velocidade de certos jogadores, como é o caso do Wesley. Porém, todo esse roteiro que era esperado de duas equipes intensas, uma trocação muito insana durante todo o jogo, foi mudado logo com 4 minutos. Você tem mais uma jogadinha ensaiada por parte do Botafogo de escanteio. Thiago Almada cruza na medida na entrada da área para Savarino. E o Savarino mete um voleio sensacional, cheio de confiança, para meter um golaço no cantinho do Rocher. E o Botafogo, com 4 minutos de jogo, fazia 1-0. E agora, cara, todo aquele roteiro, como eu disse, né, que a gente esperava para essa partida, esfarelou. Agora, o que a gente teve foi um Botafogo que, cansado fisicamente por conta da sequência insana de jogos que vem tendo, né? Pô, gente, o Botafogo ele teve 2 finais da semana passada e agora, 4 dias depois da final da Libertadores, teve que novamente entrar em campo com o mesmo time. Pô, é uma sequência absurda. E naturalmente os caras estão mais cansados. Então o que a gente viu daqui pra frente foi um Botafogo que sentou mais na defesa, passou a se defender mais e tentaria sair em contra-ataques de velocidade, com o Luiz Henrique, com o Almada, com o Savarino, com o Igor Jesus. E o Internacional, a partir daqui, ia ter a posse de bola, ia poder criar, ia jogar o seu jogo na sua casa, com todo o apoio, com o campo a seu favor, com a torcida a seu favor e tudo mais. E o que a gente viu aqui foi um Internacional que tentou, foi um Internacional que jogou pra frente, que criou jogadas, que botou o Gatito Fernandes para trabalhar. E o Gatito, por sinal, fez uma excelente partida, tá? Ainda vou comentar sobre ele um pouquinho mais no bloco do futuro do Botafogo. Porém, o Inter, ele martelou, meteu a bola na trave, fez o Gatito trabalhar, como eu disse, porém não conseguiu fazer o gol. E o primeiro tempo ele encerra assim, com um Botafogo que conseguiu achar o seu gol logo no iniciozinho da partida. E desde então fez o que era melhor para ele. Se defendeu por conta de todo aquele desgaste recente que a equipe vem sofrendo, que eu já citei nessa análise. E do lado do Inter, cara, foi uma equipe que também propôs seu estilo de jogo. Jogou como se deve jogar numa partida quando você tem um roteiro desses aí à sua frente, um Botafogo que se defende e entrega a bola para você. Criou suas chances, porém acabou parando na trave, no Gatito e uma falta de pontaria, uma falta de qualidade às vezes, no último terço do campo, para finalizar a jogada que foi muito bem construída com chave de ouro. E na volta do segundo tempo, gente, eu também não tenho muito para comentar sobre essa partida, foi mais do mesmo. Um Botafogo que se defendeu a todo momento, uma hora ou outra até conseguiu um bom contra-ataque, né, diferente do primeiro tempo, porém, no geral, só se defendeu. E do lado do Inter, era uma equipe que ainda buscava o empate, ainda tentava jogar, porém, parecia estar um pouquinho mais cansado. Já não tinha mais o mesmo ímpeto do primeiro tempo. E assim, a partida se encerrou. O Botafogo vence por 1-0. Praticamente garante o título brasileiro. Na minha opinião, já está até garantido. Eu ainda vou comentar disso um pouco do futuro do Botafogo. E do lado do Inter, é uma equipe que foi no final aplaudida pela sua torcida. Lutou até o final, propôs, criou, finalizou. Porém, acabou tendo à sua frente o melhor time do futebol brasileiro, o melhor time do continente nessa temporada de 2024. E não conseguiu fazer o gol. O que muitas vezes no futebol acontece. Tem dias que acabam sendo noites. E meus queridos, vamos para o bloco do futuro do Botafogo. E bem, o que eu tenho mais para comentar aqui é quanto a título. Gente, o Botafogo, na minha humilde opinião, ele tem 99,9% de chances de ser campeão brasileiro. Para mim, o Campeonato Brasileiro acabou. Gente, o São Paulo, com a bolinha miúda que vem jogando nas últimas partidas, ainda com uma vontade negativa, porque caso ganhe do Botafogo dá o título pro Palmeiras, não vai nunca ganhar do Botafogo. O Botafogo que novamente vai estar mais ou menos rodando o elenco, né, porque já vai ter o Intercontinental no dia 8 de dezembro. Puta que pariu, CBF, olha o que vocês fazem com o futebol brasileiro. Vocês cagam pro nosso produto, né? É inacreditável. Olha o que vocês estão fazendo com o Botafogo, cara. Os caras estão jogando 3, 4, 5 finais seguidas com 4 dias de descanso. Pô, isso é absurdo, com total respeito. Mas no geral, eu acho que tá tudo muito bem encaminhado. E eu pontuo aqui o final feliz, que é o Botafogo ele finalmente poder levantar um título no Newton Santos, no Rio de Janeiro, perante a sua torcida. O
que nunca aconteceu. O Brasileiro de 95 ele acabou sendo conquistado no Pacaembu e a Libertadores, naturalmente, né, foi conquistada em Buenos Aires, no Mais Monumental. Os dois maiores títulos da história do Botafogo não foram conquistados no Rio de Janeiro. Porém, agora, esse cenário vai ser diferente. A gente vai ter um gigantesco título sendo conquistado no território do Rio de Janeiro, no Newton Santos. O Newton Santos ele vai ter um campeonato brasileiro para chamar de seu. Vai ter uma festa botafoguense dentro do seu estádio, né, para chamar de sua. Vai ser uma conquista muito bonita, que, como eu disse, tá praticamente encaminhada e já pode até cravar com certeza que o Botafogo ele será campeão. Porque eu acho quase impossível o São Paulo ele vencer esse Botafogo por todas as circunstâncias que eu já disse. E também tem a questão do Palmeiras vencer o Fluminense, né? Porque sabe-se lá, vai o que acontece, né? O Fluminense pode chegar desesperado para não ser rebaixado. Muita coisa pode acontecer ainda. Mas enfim, também quero pontuar aqui, né, pra finalizar esse bloco do futuro do Botafogo. Cara, que belíssima história faz o Gatito, né? Foi um goleiro que muitas vezes não recebeu o reconhecimento devido, não conquistou glórias devidas, né? Por conta de, esquadrões do Botafogo que não eram lá muito bons e também de lesões. Cara, ele tá desde 2017 do Botafogo, em muitos momentos eu acreditava que ele tinha saído. Mas não, ele só tinha, estourado o joelho. E ontem ele fez novamente uma partida muito coesa. Eu lembrava aquele Gatito de 2017 que salvava o Botafogo. E, pô, sendo bem sincero, coloca ele de titular no próximo domingo, Arthur Jorge. Pô, ele merece levantar o Brasileirão como capitão. Foi um cara que teve nos momentos horríveis e também nos momentos de glória do Botafogo. Tem uma Libertadores agora também no seu currículo. E merece levantar esse Brasileirão. Fez uma boa partida contra o Inter, né? Como eu disse, né? Foi crucial para manter essa vitória alvinegra no Beira-Rio. E, pô, o cara merece essa glória. Foi um cara que foi muito leal ao Botafogo e é muito bonito você ver histórias como essa. No geral mesmo, Botafogo tá muito bem encaminhado para ter a melhor semana, as melhores 2 semanas da sua história inteira. E não acabou por aqui, porque semana que vem, depois do título brasileiro, tem Intercontinental contra o Pachuca. Mas daqui ainda vai ser tema para vídeos futuros aqui do canal. Por hora, no mais é isso. E agora partindo pro bloco do futuro do Inter. Gente, também não tenho muito quanto a comentar do Inter, porque é final de temporada. O Inter tinha sim alguns desfalques, como eu disse, o principal era o Alan Patrick, que é o craque dessa equipe. E, pô, enfrentou o campeão brasileiro. Enfrentou o campeão da América, o melhor time do continente. E acabou parando esse time. Parou na trave, parou no Gatito, parou em finalizações que em muitos momentos não foram primorosas. Novamente, jogou bem. Eu acredito que a partida do Inter, ela é boa, ela é honrosa. Não à toa, o elenco ele foi aplaudido ao final da partida, como eu disse. Porém, tem dias que a coisa não dá certo. E ontem, na minha opinião, foi mais um desses dias. Eu acho que o Inter agora, cara, realmente só tem a planejar o futuro, a planejar o 2025, que tem tudo para ser de inúmeras glórias. Pode ter alguma conquista neste ano, porque tem uma base vinda de 2024 muito boa. O que o Roger Machado ele fez, o que o Roger Machado ele construiu para levar o Inter à Libertadores, a garantir este grupo, garantir este time, essa instituição na fase de grupos da Libertadores no ano que vem, foi algo muito promissor. Foi um trabalho muito bem feito e que, se receber um investimentozinho a mais e também mantiver os bons jogadores deste elenco, eu acho que pode dar muito certo. Esse Inter, ele é muito promissor. Tem um futuro que pode ser muito brilhante. Agora, realmente, é analisar o 2025, contratar pontualmente e esperar. Porque se tudo der certo, se o time ele continuar assim para 2025, eu não tenho dúvida nenhuma que o Inter ele vai brigar por coisa grande. Então, não mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.